da minha vida que foi boa. Ah, se eu tivesse vivendo assim até hoje. Aquele tempo eu fui feliz. Porque se a gente parar para pensar, pensa comigo. Você vai ter muita coisa ao longo da vida para experimentar. Coisas boas e coisas também ruins. Sim ou não? Todos nós vamos passar experiências boas e experiências ruins também. Todo mundo vai passar por isso. Eu vou passar por isso, você também. Você vai passar por lutas que vão roubar a tua paz, tirar o teu sono. Aquele momento da vida que você quer esquecer. Mas vai ter momento que você não quer esquecer, que você não quer que termine nunca. Aquele momento glorioso. Puxa, aquele tempo eu venci. Eu passei naquela prova. Eu fui bem sucedido naquele negócio. Eu fechei um negócio que me trouxe muito lucro. E eu consegui comprar isso, fazer aquilo, negociar com tal coisa. Nossa, aquele tempo para mim foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu voltaria atrás naquele momento. Todos nós temos histórias assim para contar. Mas Deus está dizendo, nunca repita mais isso. Nunca mais fale esse tipo de coisa. Porque não é inteligente, não é sábio falar dessa maneira. Aquilo que aconteceu com você de bom, aquelas coisas boas que você experimentou ao longo da vida, você tem que guardar no coração, lembrar e agradecer a Deus. Dizer assim, Jesus, obrigado, porque aquele tempo eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei esse negócio, eu tive tais coisas, foi maravilhoso, graças a Deus por isso. Mas agora eu vou em frente, eu não vou ficar parado nisso não. Porque se você não mudar a tua mentalidade em relação a isso, você não vai viver, você não vai experimentar aquilo que Deus já preparou para você de bom e Ele quer lhe entregar. Amém, pessoal? Tem coisa boa que Deus preparou para você. Você crê nisso? Sim ou não? A gente tem que crer que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Você tem que crer, o melhor de Deus ainda está por vir. Se eu vivi algo muito bom com Deus, eu conquistei, eu venci, eu fui curado, eu prosperei, eu fui abençoado, graças a Deus por isso. Mas ainda tem coisas melhores para acontecer. Ainda tem coisas maiores para acontecer. Creia nisso de todo o seu coração. É isso que Deus está dizendo aqui através dessa palavra. Aquilo que você experimentou de ruim, também. Coloque uma pedra em cima e deixe lá no passado. Esqueça. Eu tive uma decepção, eu me chateei com uma pessoa, eu confiei em alguém e essa pessoa me abandonou, me traiu, me deixou para trás. Eu confiei em fazer um negócio com aquela pessoa me deu um golpe, me deu um prejuízo. Puxa, como eu fiquei chateado com aquilo, às vezes acontece. Sim ou não? São experiências. O que você faz com isso? Extraia dali as lições a aprender. Espera aí, eu confiei demais naquela pessoa. Agora eu aprendi, eu não posso confiar demais em ninguém. A Bíblia Sagrada diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Então, eu aprendi que eu não devo confiar em ninguém. Então, na próxima vez, quando eu for negociar, quando eu for fazer uma parceria, um contrato, quando eu for fazer uma sociedade com alguém, eu já aprendi como é que eu tenho que fazer. Eu vou fazer diferente. Amém, gente? Agora, daqui para frente tem que ser melhor. Então pegue as lições que você aprendeu do passado, das coisas ruins que você viveu, aprenda aquelas lições, mas esqueça o que passou. Jogue para fora da tua vida, joga para fora do teu coração, esqueça isso. Senão você vai ficar preso nesse momento, nesse tempo, e não vai experimentar o que de bom Deus já preparou para você. Porque o melhor ainda está por vir. Você sabe qual que é a definição de fé na Bíblia? Lá em Hebreus 11, versículo 1. Eu queria ler com você essa passagem, que é a definição bíblica de fé. Quando alguém perguntar para você, o que é fé? A Bíblia responde dessa maneira, olha lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vem. Ou seja, tudo que você já experimentou, o que você já viveu,
e o que você já viu não tem ligação nenhuma com a fé. A fé, ela faz você olhar para o futuro, coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não viveu, mas você está esperando acontecer. Isso é fé. Então entenda, a fé não tem ligação nenhuma com o teu passado. Ela serve exclusivamente para projetar um futuro abençoado para você de agora em diante. Isso é a fé. É a força da palavra de Deus dentro de nós. Então, quando você vem à igreja e para ouvir uma palavra como essa, o Espírito Santo vai colocar no teu coração a fé, a convicção, a certeza de que coisas melhores vão acontecer, de que um tempo glorioso ainda vai chegar para você, de que você vai ter condição de fechar um negócio que você nunca fechou, você vai ter condição de pegar no dinheiro que você nunca pegou, você vai ter condição de conquistar coisas materiais que você nunca teve. A fé serve para motivar você, para fazer você olhar para frente e avançar e vencer. Mas a pessoa que fica presa ao passado não vai chegar lá. Por isso que Deus está falando, esqueça o que passou. Nunca diga que o que você viveu foi melhor. Nunca diga que aquele tempo foi melhor. Esqueça o que passou. Guarde as boas memórias. Agradeça a Deus pelo que foi vivido. Esqueça o que de ruim passou. Perdoe quem você tem que perdoar. Se perdoe. Porque às vezes a gente tem uma facilidade para perdoar alguém que nos faz mal. Mas a gente tem uma dificuldade para se perdoar. Você tem que se perdoar. Eu errei, pastor. Eu fiz uma coisa tão ruim. Eu fiz um erro, cometi um erro que me prejudicou muito, que me custou muito caro. E aí você fica lembrando e sofrendo com aquilo. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar. Você tem que olhar e falar, é verdade, eu errei. Eu vacilei, eu falhei. Fui muito errado no que eu fiz. Mas está feito, não dá para mudar. Então eu vou deixar isso aqui no passado e vou seguir daqui para frente. Eu vou começar de novo. Se perdoe e vá em frente. Diga glória a Deus, gente. Essa força é Deus quem vai colocar dentro de você. Você tem que pegar essa força que a palavra de Deus te dá para projetar um futuro abençoado, um futuro glorioso, um futuro de bênção. A fé que Deus coloca no teu coração tem que fazer você olhar para o futuro e determinar: o meu amanhã será melhor. Diga isso, diga: o meu amanhã será melhor. Fala com fé. Fala assim, o melhor ainda está por vir. Não, vamos repetir isso mesmo? Vamos juntos, vamos lá. O melhor ainda está por vir. Olha só o que diz a Bíblia em Josué, capítulo 14. Vamos dar um pulinho lá. Volta um pouquinho na Bíblia. Livro de Josué, que é o 6º livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 14, versículo 6. Josué 14, 6. Josué 14, 6. Vamos ler, gente? Vamos lá? Fala assim, então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: tu sabes a palavra, olha só, vamos ler esse pedacinho aqui, tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Preste atenção que eu quero que você entenda bem isso aqui. O Josué e o Calebe eram 2 parceiros, 2 amigos. E eles andavam juntos. E eles eram ajudantes, servos de Moisés. Vamos colocar assim, que o Moisés era o pastor daquela igreja, o pastor daquele povo, a igreja de Deus que andava pelo deserto, caminhando em direção à terra prometida. Somos nós hoje, sim ou não? Nós andamos por uma terra de deserto, não é o nosso lar. Quem aqui é de Deus sabe do que eu estou falando. Nós vivemos aqui, nós trabalhamos aqui, tudo que nós temos está aqui, mas nós não somos daqui. Do dia que você aceitou Jesus como Senhor da tua vida, você se tornou um cidadão dos céus.
Você vive aqui, você peregrina aqui, você caminha por aqui, mas você está esperando chegar o dia em que você estará na glória com o Senhor Jesus. Quem espera esse dia aqui? Diga amém, gente. Esse dia vai chegar para nós, mas não vai chegar agora não, vai demorar, amém? Vai chegar agora não, calma que você tem muita coisa para viver aqui ainda, mas aqui é deserto para a gente. Então, o Moisés ia dando a direção e o povo ia caminhando, marchando pelo deserto. Aí chegou um momento em que eles pararam numa região montanhosa chamada de Cades Barneia. Estava pertinho da entrada da terra de Canaã, da terra prometida. O que o Moisés fez? O Moisés tinha a palavra de Deus dentro dele. Deus tinha dito: Moisés, essa terra é tua, entra nessa terra, possui a terra, eu vou estar com vocês, vocês vão vencer os inimigos, vai dar tudo certo. Moisés tinha a palavra de Deus. Mas aí o Moisés chamou alguns espias e escolheu um de cada tribo. Eram 12 tribos, logo eram 12 espias. Ele falou assim: eu quero que vocês vão e peregrinem pela terra de Canaã, conheçam a terra e depois vocês vêm e tragam notícias para mim de como é a terra. Bom, parece inteligente. Parece ou não parece? Porque veja bem, eu estou aqui acampado com um povo que era estimado em mais ou menos 3 milhões de pessoas. É muita gente. Poucas cidades no nosso país têm 3 milhões de habitantes. Poucas. Nós estamos na maior cidade do país hoje, mas poucas cidades fora de São Paulo têm 3 milhões de pessoas. Então era muita gente. Era uma igreja muito grande. E o Moisés era responsável por todo mundo. Você concorda comigo que no meio de 3 milhões de pessoas tinha gente rápida para andar, mas tinha gente devagarzinho para andar também? Sim ou não? Tinha gente que entraria fácil, subiria fácil, mas tinha gente que ia ter que ser carregada, que ia ter que ser ajudada. Tinha crianças. E criança é assim, você tem que tomar conta, você tem que estar segurando o tempo inteiro, senão ela se perde no meio da multidão. Sim ou não? Então, não era tão simples entrar na terra assim. Então, Moisés falou: vou enviar alguns espias, eles vão olhar a terra, vão traçar uma rota, qual que é o melhor caminho para a gente entrar, depois a gente vai. Então, toda a congregação ficou aqui no deserto e os 12 partiram. 40 dias depois, eles voltaram, os 12, e chegaram para falar para Moisés o seguinte: Moisés, a terra é maravilhosa, é terra que mana leite e mel. Deus preparou para a gente uma terra magnífica, que bênção, que coisa boa. Mas tem um problema, Moisés. E aí houve um racha no grupo. De 12 espias, 10, que eram a maioria, disseram assim: nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Não é para a gente. Por quê? Porque nessa terra tem cidades fortes, países armados, homens de guerra, até gigantes nós vimos lá. E nós somos muito pequenos diante deles. Eles olharam para as maravilhas que Deus tinha preparado para eles, mas eles não se enxergaram capazes de possuir aquela terra. Olha só, tem coisas que Deus vai colocar no teu coração e que a tua mente vai tentar atrair você, fazendo você acreditar que não é para você, que você não é capaz. Você vem a um culto de prosperidade, reunião dos poderosos como essa, e você ouve do pastor aqui uma palavra que te coloca para cima. Meu irmão, minha irmã, você tem condição de prosperar e se tornar um grande empresário de sucesso. O diabo vem logo em seguida na tua cabeça e diz assim: isso não é para você. Tem gente mais gabaritada, tem gente mais bem preparada, tem gente que estudou mais que você, tem gente que está melhor do que você, tem gente que tem mais capacidade que você. O diabo faz isso, faz ou não faz? Faz você se sentir pequeno, faz você se sentir incapaz. Assim fizeram aqueles 10 espias. Mas tiveram 2 espias que fizeram diferente: Josué e Caleb. Os 2 disseram assim: ei pessoal, para com isso. Que pessimismo é esse? Que espírito derrotado é esse? Espera aí, nós somos de Deus, Deus está conosco.
O Senhor falou que a terra é nossa, então vamos alegrar o coração, vamos nos levantar, vamos partir em direção a essa terra, vamos tomar posse dela. O Senhor nos disse que daria essa terra, então vamos entrar, vamos possuir, vamos tomar posse do que é nosso. Então eles creram na palavra que Deus tinha dito a Moisés: eu vou estar com vocês, eu vou andar com vocês. A hora que vocês entrarem na terra, eu vou entrar junto com vocês. A hora que os inimigos aparecerem, eu vou estar ao lado de vocês. E vocês vão possuir a terra prometida. Amém, gente? Eles creram naquela palavra. Eles creram no seguinte: o melhor está por vir. Vamos lá? Vamos juntos? O melhor está por vir. Eles creram. E permaneceram. Mas teve um problema. O povo ouviu a maioria. Preste atenção. Cuidado com a maioria. Cuidado com o que você ouve as pessoas falarem por aí. Está todo mundo falando que está difícil. Mamãe dizia: você não é. A mãe de vocês falava para vocês? Você não é. Todo mundo. Eu chegava para minha mãe e falava: mãe, eu queria ir para um lugar assim. Não, você não vai. Mãe, mas todo mundo vai. O que a mãe da gente falava? Você não é todo mundo, você não vai, acabou. Você não é, você não tem que ir pela maioria, não. Porque a maioria está errada. A maioria está errada. Tem um ditado popular que diz assim, ó: a voz do povo é a voz de quem? Não é, não. Porque a voz do povo ia no sentido contrário à palavra que Deus tinha dito. Cuidado com isso, hein? O povo, aqueles 3 milhões de pessoas, ouviram a voz dos 10 espias, da maioria. E todo mundo começou a ficar chateado. Brigavam uns com os outros. Se reuniram e falaram assim: vamos matar o Moisés. Vamos tirar o Moisés daqui. Vamos levantar um novo líder e vamos partir de volta para o Egito, para a escravidão. Nós não queremos ficar aqui não, vamos embora. E aí Deus falou assim: ah é? Vocês não creem? O coração de vocês está lá no Egito? Vocês acham que o tempo bom da vida foi lá no Egito? Porque lá vocês comiam pepino. Chegou uma hora que eles falaram assim: nós temos saudade de comer pepino no Egito. Quem é que tem saudade de comer pepino? Quem é que fala assim: nossa, eu estou com uma vontade de comer pepino? Já viu alguém fazer isso? Eles criaram isso. Eles olharam para trás e falaram assim: olha, lá aquele tempo foi melhor. Era difícil porque a gente era escravo, mas a vida estava melhor do que nesse deserto. E o que Deus está falando conosco aqui em Eclesiastes? Nunca digas que os tempos passados foram melhores do que esses. Deixa o passado para lá. Mas eles quiseram voltar para o passado. Então Deus falou assim: ninguém vai entrar nessa terra mais. E aí Deus fez uma linha, criou uma regra. Quem tem de 20 anos para cima já atingiu a maioridade, é capaz de entender as coisas, e decidiram ficar contra Moisés e contra a minha palavra, e começaram a olhar para trás. Nenhum desses vai entrar no Egito, na terra de Canaã. Somente aqueles que tinham de 20 anos para baixo. Só que Deus colocou 2 exceções. Quais eram as exceções, pessoal? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles olharam para o futuro. Porque eles olharam com fé. Porque eles não ficaram presos no passado. Estavam olhando para frente. Passaram-se 40 anos de peregrinação no deserto. É o tempo de uma geração sumir e uma outra geração aparecer. Quem naquele dia tinha 20 anos para baixo, agora estava completando 60. O Caleb e o Josué, que tinham mais anos, eram os mais velhos daquele povo a esse momento. O Caleb e o Josué viu familiares morrendo, amigos morrendo, pessoas ficando pelo meio do caminho, mas eles se mantinham fortes. 40 anos se passaram, Moisés também morreu. Porque o Moisés não estava na exceção. A única exceção que Deus abriu era Josué e Caleb. Moisés foi embora. Então Deus ele aparece para o Josué, que era o auxiliar direto do Moisés, e diz assim: Moisés está morto. Levanta agora, tu e todo esse povo, e entra na terra prometida. O Josué então reuniu todo mundo. Entraram na terra prometida.
Lutaram em Jericó, depois lutaram em Ai, e foram cidade a cidade, aldeia por aldeia, palmo a palmo da terra, conquistando aquela terra e expulsando os inimigos. 5 anos se passaram. 5 anos de guerra, 5 anos de batalha, 5 anos de luta. E agora a terra está sendo pacificada. Ainda havia muita terra para conquistar. Ainda havia muita obra para ser feita. Mas o povo já estava vivendo estável. Uma nova geração, um novo povo com uma nova vida. E então Josué está na sua tenda de comando. E de repente alguém chega e anuncia: Josué, tem um homem aí fora querendo falar contigo. Quem é que está aí? Caleb. O Josué deve ter tomado um susto. O Caleb está aí? O Caleb ainda está vivo? Manda o Caleb entrar. Entra na presença de Josué um homem de 85 anos de idade. Eu estou falando de um homem de quantos anos? 85 anos de idade. Não é um garoto, não. Não é um jovem, não. É um senhor. Aquele homem chega na presença de Josué para fazer um pedido. E você vai entender no pedido que o Caleb fez a fé que você precisa ter na palavra de Deus. O versículo 7 diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O que ele sentia no coração? O que tinha no coração do Caleb? Fé, determinação, decisão. O Caleb dizia: o amanhã vai ser melhor, o melhor está por vir. Enquanto todo o resto olhava para o passado e dizia: o Egito que era bom, no Egito éramos felizes, no Egito tinha comida, no Egito tinha moradia, no Egito nós tínhamos alegria, e agora nós estamos aqui para morrer nesse deserto. O Caleb também estava no deserto, mas o Caleb olhava para frente e não para trás. O Caleb olhava para o futuro dizendo: meu amanhã vai ser melhor. Deus tem coisas boas preparadas para mim lá na frente. Diga amém, gente. Essa é a fé que você precisa ter em Deus. Essa é a fé que você precisa nutrir no teu coração. Então agora o Caleb diz assim, ó, versículo 8: mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Presta atenção, segredo do Caleb, segredo da longevidade, segredo de uma vida abençoada. Quer saber? Quer saber ou não quer? Perseverança. Presta atenção. Você sabe o que é perseverança? O que é perseverança? O que é ser uma pessoa perseverante? O que você acha? Hã? Não desistir, o que mais? Olhar para frente, não para trás, exatamente. O que mais? Ser firme. Olha só, ser perseverante é continuar a mesma coisa, do mesmo jeito, sem mudar, sem retroceder. Perseverança é continuidade. Perseverança é repetição. Guarda isso aqui. Perseverar é repetir todos os dias. É continuar a todo momento. É não mudar a rota. É persistir naquilo que você quer. O problema de muita gente hoje é a falta de perseverança. Começa até bem, mas quando encontra uma barreira diz assim: não, eu acho que eu estou no lugar errado, e vai embora. Começa até bem, mas quando aparece a primeira dificuldade ela diz assim:
eu acho que Deus não quer isso aqui para mim não, e ela muda de caminho. Porque não aprendeu a perseverar. Tenta imaginar, vamos soltar nossa imaginação um pouquinho. Imagine você no deserto, no lugar de Caleb. 40 anos, andando em círculos, vendo a mesma coisa, vendo o mesmo cenário, vendo areia para todo lado. Não tem um oásis, não tem água, não tem nada. Deserto é lugar de solidão, sim ou não? Deserto representa isso, deserto é lugar de solidão. Deserto não tem lazer, deserto não tem paz, não tem alegria, não tem sossego. Deserto, é estar alerta o tempo inteiro. E assim o Josué e o Caleb faziam todos os dias pelo deserto. No deserto, Caleb viu sua família morrer. No deserto, Caleb viu seus amigos ficarem para trás. Mas todos os dias ele acordava dizendo: o melhor está por vir. Isso é perseverar. Ele não mudou de direção. Ele não esperou um ano e depois de um ano de deserto ele disse assim: eu acho que Deus não quer isso aqui para a gente não. Não, ele perseverava. Ele ia dormir e acordar dizendo: eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que amanhã será melhor. O melhor ainda está por vir. Isso é perseverar todos os dias. Você vai começar um negócio novo, seja perseverante. Pastor, vou começar um negócio. Comecei, mas parece que deu tudo errado. Deu para trás, não deu certo. Aí a pessoa que não entendeu a fé ainda, que não aprendeu a perseverar ainda, ela diz assim: não, eu acho que eu escolhi o caminho errado. Eu acho que eu estou na profissão errada. Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu tenho que mudar. Aí muda. Aí começa em outro negócio. Daqui a pouco muda de novo. Aí começa em outro e muda de novo. Vai mudando, vai mudando. E não persevera. Você tem que olhar e falar o seguinte: espera aí, eu sou de Deus. Deus é comigo. Eu vou começar isso aqui, vai dar certo. E se deu errado é porque está dando certo, em nome de Jesus. Como assim, pastor? Se deu errado é porque estou no caminho certo. É difícil mesmo. É deserto mesmo, mas vou vencer porque Deus está ao meu lado. O melhor está por vir. Vou em frente, continua. Derrama no lágrima. O Salmo 126, não sei se você já leu o Salmo 126. A Bíblia diz assim: aquele que vai andando e chorando, mas vai plantando a sua semente, voltará, sem dúvida, trazendo consigo a sua colheita. Diga amém, gente? Pode estar chorando, continua, persevera, vai em frente. Mas não para, não desanima, não desista. Acorde todos os dias dizendo: o melhor ainda está por vir. Quem está compreendendo direitinho? Diga glória a Deus, gente. Perseverança na palavra e na fé que Deus lhe deu. E aí o versículo seguinte, o 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Olha só. Pensa comigo que 45 anos é uma vida. Sim ou não? 45 anos é muito tempo. Foram 40 anos de deserto, de solidão. E mais 5 anos de guerra diária, todos os dias. Para você aguentar isso, a tua cabeça tem que estar firmada na palavra de Deus. Quem não está firmado na palavra de Deus não aguenta não. Você deve conhecer uma porção de gente que você achou que estava firmado em Deus, mas ficou pelo meio do caminho. Só quem está firmado na palavra de Deus vai permanecer, vai perseverar e vai continuar em frente. Você tem que ser perseverante. Fala assim, eu vou ser perseverante. Não, fala mesmo. Fala assim, eu vou ser perseverante. Eu creio, diga eu creio. O melhor ainda está por vir. O que passou foi bom, mas o melhor ainda vai chegar. O que passou foi ruim, tem problema não. Coisa boa vai vir pela frente. Persevera, permaneça, continue. O Caleb continuou.
E agora um senhor, pensa comigo, um senhor de 85 anos, na presença do Josué. E ele vai fazer o pedido dele ao Josué. Josué, você lembra da palavra que Deus deu? Eu lembro. 45 anos se passaram, o Caleb não esqueceu da palavra. Irmãos, vai passar um tempo. Não esqueça da palavra que Deus te deu. Não esqueça da palavra da fé que alegrou o seu coração, que fortaleceu você. Permaneça firme nessa palavra. Você não precisa de palavra mais não. Você precisa de palavra mais não. Tem gente que ela fica andando atrás de palavra. Me dá uma palavra, fala comigo, me dá uma palavra. Chega ao pastor e fala, pastor, me dê uma palavra. Chega para alguém conhecido e fala, você é de Deus, ou então me dá uma palavra. Um dia uma mulher chegou para mim e falou, pastor, me dá uma palavra. Eu falei, como assim? Eu não entendi. Me dá uma palavra, pastor. Eu falei, que palavra? Foi uma palavra que Deus colocou no teu coração. Eu falei, mas para que a senhora quer saber? Não, porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu falei, então vai ler a Bíblia. Deus vai falar contigo. Vai ler a Bíblia, vai orar, Deus vai falar com você. Você não precisa de uma palavra nova todos os dias, não. Bastou uma palavra que manteve o Caleb 45 anos de pé sobre a mesma palavra. Toma cuidado, porque se você ficar indo atrás dessas coisas, no deserto você vai ver miragens. No deserto existem miragens. Momento de deserto é momento que você está sozinho. A oração do pastor Wellington não vai te ajudar, não. A oração dos obreiros aqui não vai te ajudar, não. A minha oração não vai te ajudar, não. O deserto é o lugar onde você aprende a se relacionar diretamente com Deus. É só você e Ele, mais ninguém. Mas se você ficar no deserto caçando palavra, você vai ver miragens. Tem gente que vê miragens. Como assim, pastor? Miragem é aquilo que parece, mas não é. Tem gente que vai chegar perto de você com a aparência de ser uma pessoa de Deus, com a aparência de querer o teu bem, com a aparência de querer te ajudar, mas é só uma miragem para fazer você esquecer da palavra que Deus te deu e tirar você da rota e fazer você mudar de direção. Cuidado. Bastou uma palavra e passaram-se 45 anos, o homem estava do mesmo jeito. Ele disse assim, olha para mim, ô Josué, eu estou com 85, mas eu estou tão forte como há 45 anos atrás. A mesma força que eu tinha, eu tenho. Eu vou entrar e vou sair, vou subir e vou descer, vou lutar e vou conquistar, porque a minha fé continua a mesma. Há até um detalhe que eu quero que você entenda. A região que o Caleb visitou era a região de Hebrom. Hebrom era uma região montanhosa. Eu não sei como é que é aqui em Santo Amaro, mas eu venho de Itapecerica da Serra. Alguém conhece Itapecerica? Quem conhece Itapecerica? É Hebrom. É sobe e desce. É uma região montanhosa. Sim ou não? Sobe e desce. Você vai para qualquer lugar em Itapecerica, você vai ter uma descida e depois vai ter uma subida. Alguém já andou por lá? Já? A pé? Estou falando de carro. Hoje tem carro, a gente vai de carro, está tranquilo. Mas vai a pé. Eu quando cheguei em Itapecerica, eu falei, eu vou andar toda essa cidade a pé. E eu andei. Estava colocando a saúde em dia, pegava uns panfletos da igreja assim, para já sair evangelizando e andando para lá e para cá. Subindo e descendo, subindo. Não é fácil. Andava uma horinha e pouco, falava, agora tá bom, vamos voltar para a igreja. Quando eu falava, vou voltar para a igreja, que eu pensava, ter que subir tudo de novo. Cansa. Vou esperar o ônibus aqui agora, chamar um Uber, um táxi, alguma coisa. É cansativo. É uma região de sobe e desce. E essa região de Hebrom, a essa altura, ainda não havia sido conquistada. Ainda não havia sido absorvida por Israel. Ainda haviam inimigos lá. Então ele diz assim, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor mesmo disse. Eu imagino, vamos imaginar um pouquinho? Imagina você sendo Josué, tendo o poder de decidir quem vai para onde.
E aí chega um senhor de 85 anos e diz assim: Josué, me libera o meu povo, porque nós vamos para Hebrom, região montanhosa. O Josué deve ter coçado a cabeça e falado assim: Caleb, vem cá, 85 anos você tem preferência hoje. Hoje com 60 já é preferencial, sim ou não? Com 85 é preferencial plus. Tem um preferencial a mais aí. Se você chegar, imagine que todos os assentos estivessem ocupados aqui. Chegasse uma pessoa de 85 anos, você ia deixar ele ficar em pé? Não, não vai. Não, peraí, vem cá, senta aqui, por favor, fica à vontade, esse lugar é seu. Merece, a pessoa já viveu tanto, já lutou tanto, já produziu tanto, já trabalhou tanto, merece a preferência, sim ou não? Sim ou não? Então imagina o Josué dizendo assim: Caleb, faz o seguinte, não vai para Hebrom não, cara. Tem uma planície aqui, já está conquistada, já está pacificada. Essa planície já está tudo certo. Já tem plantações produzindo, tem casa para você morar. Vamos embora, vai para lá. Mas o Caleb disse assim: eu quero a terra que Deus me prometeu. É difícil, mas eu vou tomar conta dela. Vai dar trabalho, mas eu vou conseguir, porque Deus está comigo. Do jeito que Ele estava comigo 45 anos atrás, Ele está comigo hoje. Vou entrar e vou sair, vou subir e vou descer, porque a vitória está comigo. Essa fé é o que vai fazer você conquistar e se tornar uma pessoa vitoriosa em tudo que você fizer. Amanhã, quando você levantar e for para o seu trabalho, vá com essa fé. Quando você for abrir a tua empresa, vá com essa fé. Quando você for atender um cliente, vá com essa fé. Pastor, e se der errado? Continue com a mesma fé, porque se deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Se você está no deserto hoje, calma, o deserto vai passar, a guerra vai vir, mas daqui a pouco você conquista o que é teu por direito. Se você perseverar, Deus vai estar contigo. Diga amém, gente? Então, Caleb perseverou. A fé estava latente. Do jeito que ele falou, tem como Josué negar para ele o que ele está pedindo? Como é que vai negar isso para um homem desse? O que o Josué fez em seguida? Versículo 13. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém, gente? Caleb partiu com o povo dele, subiu aquela montanha, lutou, venceu os inimigos, tomou conta de tudo aquilo. E a descendência do Caleb ficou habitando naquele lugar. O que você está fazendo hoje, o que você está passando hoje, a luta que você está tendo hoje, vai trazer uma bênção muito grande para aqueles que virão depois de você amanhã. Talvez você está passando uma luta muito grande com a família. O que você está fazendo hoje com Deus vai abençoar muito a tua família amanhã. Amém, gente? Coloca essa palavra no coração. Seja perseverante. Vamos terminar lá em Hebreus capítulo 10. Depois nós vamos orar. Hebreus está quase no finalzinho da Bíblia. Capítulo 10, versículo 38, por favor. Hebreus 10, 38. Acharam, pessoal? Acharam? Está na tela aí, ó. Hebreus 10, 38, fala assim: mas o justo viverá do quê? Da fé. Você não tem que viver da palavra dos outros, você tem que viver da palavra de Deus. A fé na palavra de Deus é a força de Deus em você. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus está dizendo assim, ó: a minha alma não tem prazer nele. Vamos ler o 39 juntos para encerrar, mas tem que ser forte, hein? Vamos lá. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Seja perseverante. Olhe para o futuro todos os dias dizendo: o melhor ainda está por vir. E Deus vai estar contigo, a vitória será grande em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, gente. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte mesmo. Graças a Deus.
Guarde a Bíblia Sagrada que nós vamos orar agora. Eu quero orar com você, unir a minha fé contigo e declarar: você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Você é vitorioso sobre tudo que você faz. Esse aqui é o congresso dos vencedores, congresso dos poderosos, de gente que crê. Quem crê aqui na vitória, diga amém. Então esqueça hoje o passado. A palavra de Deus para você é: esqueça, nunca mais diga os dias passados foram melhores. Nunca mais faça isso. Olhe para o futuro dizendo: o meu amanhã será melhor. O melhor está por vir. Amém, gente? Vamos ficar de pé, pessoal, para a gente orar? Graças a Deus. Feche os seus olhos. Coloque as mãos no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te glorificamos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é grande, o Senhor é forte e poderoso. E nós estamos aqui na reunião dos poderosos, no congresso dos poderosos, reunidos em teu nome para abençoar cada pessoa que ora conosco com fé neste momento. E agora nós vamos levantar a nossa voz para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras de Satanás, tudo aquilo que o diabo tem feito para destruir a vida financeira, a vida econômica, a família, casamento, filhos. Nós erguemos a nossa voz agora para repreender toda a ação do mal e dizer ao diabo: solta a vida desta pessoa, solta a fonte de renda desse homem, a empresa, os negócios, os contratos, as vendas, os clientes. É hora de orar, meu amigo, é hora de orar, minha amiga, é hora de você levantar a voz e dizer: sai da minha vida, ó mal, sai dos meus caminhos, ó diabo. Você não vai mais se esconder, você não vai mais resistir ao fogo de Deus. Vem unção de Deus sobre essa igreja, vem unção de Deus sobre esse povo, vem agora com poder e com autoridade, meu Pai, arrancando todo o mal dessa vida, arrancando espírito de miséria, espírito de escassez, espírito de contenda, de destruição, demônio que vem para colocar todo tipo de amarração, que diz que essa pessoa não vai prosperar, não vai conseguir, não vai vencer, não vai ter sucesso na vida. Eu me oponho a você agora, eu amarro você agora e eu digo: solta esse corpo, solta agora os negócios, sai da empresa, da fonte de renda, dos investimentos, do patrimônio dessa pessoa. Espírito cortador, espírito migrador, espírito destruidor, você não vai mais ficar aí, você não vai mais atrapalhar o progresso desta pessoa. Eu estou mandando: saia, saia todo mal, saia toda maldição, saia toda amarração. Levante a tua voz agora e diga: sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu patrimônio, sai da minha empresa, sai dos meus negócios, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de fracasso, todo espírito de escassez e miséria, nós ordenamos agora: sai, sai e saia, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é poderoso, você é poderosa. O Senhor te elegeu, o Senhor te chamou, o Senhor tem colocado a palavra dele dentro de você, o Senhor tem colocado fé no teu coração, fé para tomar posse da bênção, fé para vencer os seus adversários, fé para alcançar o impossível, fé para chegar mais longe. Essa é a fé que você precisa. Há uma palavra de Deus que pode mudar tudo. A palavra de Deus para você é: não digas o tempo passado foi melhor do que esse. Não é inteligente pensar assim, mas creia, o melhor está por vir. Levante as mãos e diga: eu creio, Jesus. Declare: o melhor está por vir. Na minha casa, na minha fonte de renda. Se você é empresário, diga: na minha empresa, na minha loja, consultório, comércio, no meu escritório, para as minhas atividades. Se você trabalha e é assalariado, diga: no meu trabalho, na minha empresa. O melhor ainda está por vir, um aumento salarial, uma promoção, algo que vai surpreender.
Deus mostrou aquela terra para aqueles espias e 10 derrotados disseram: não é para a gente, nós não temos capacidade, nós não vamos conseguir não, meu amigo. Deus tem o melhor para você, Ele é teu Pai, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força. Você tem que perseverar, repetir, continuar, acordar, se levantar e ir de novo, porque o melhor está por vir. Diga: eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. O melhor está por vir para você. Com o coração aberto, louve ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Não, você não pode parar. Cante isso. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. Aleluia. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista está por vir. Tua conquista já está por vir. Mas você não pode desistir. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Levante as mãos e cante: não pare. Não pare, não pare. Não pare, não pare. Deus está no Deus controle. está no controle. Não pare, meu irmão. Não pare, não pare. Deus está no Deus controle. está no controle. Seja perseverante, não pare. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Você que é filho de Deus, cante. O Filho de Deus, O Filho de Deus nasceu para vencer. Nasceu para vencer. Cante: o Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu. Você é filho dele. Levante as mãos e diga mais uma vez: o Filho de Deus. O Filho de Deus. Aleluia. Nasceu para vencer. Creia nisso. O Filho de Deus nasceu para vencer. Diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio. Eu nasci para vencer. Eu vou conquistar. O meu amanhã será melhor. Digo: o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte para Jesus. Glória a Deus. Amém? Vai dar tudo certo para você. Dá um sorriso para quem está perto de você e diga: vai dar tudo certo para você. Em nome de Jesus. Vamos sentar, pessoal, um pouquinho? Deixa eu recolher de quem trouxe hoje envelope. Pode sentar. Quem trouxe hoje seu envelope de dízimo, o envelope de oferta, o voto que você fez com Deus para essa reunião, o congresso dos poderosos. Você fez um voto com Deus, cumpra o teu voto com Deus. Olha só, você tem que entender que um voto com Deus tem um poder muito grande. O voto com Deus tem o poder de mover o céu e a terra. Então, quando você fizer um voto a Deus, cumpra com alegria, com prazer, com satisfação, que Ele vai abençoar você. Quem trouxe os envelopes? Pode ser de dízimo ou de oferta. Eu ganhava cesta básica. O que eu comia, assim, eu trazia da casa das mulheres, porque eu trabalhava de diarista. Eu não tinha, assim, a maneira de eu comprar. Porque, vê, eu pagava aluguel, pagava água e luz. Eu paguei aluguel 51 anos. Além de viver dificuldades financeiras, Ema sofria com síndrome do pânico. Até que, em 2009, ela conheceu o Show da Fé.
Eu tinha medo de abrir a porta e ter um esperando. Era um medo pavoroso. Fora que eu não podia dormir, não podia apagar a luz. Liguei a TV, quem apareceu foi o R.R. Soares. Fui curada do medo. Digo, mas não deu mais, eu estou sozinha. Olhava, abria a porta. Digo, Jesus! E foi acabando. Aí fui começando a me expandir, aí comecei a trabalhar mais. Em 2017, Deus abriu uma porta para a Ema se tornar comerciante. Ela comprou uma loja de ferragens parcelada para pagar com o dinheiro das diárias de faxina. Consegui minha loja de ferragem. Dentro da loja tinha meia dúzia de curva, daquelas de 25 e lixo. Só. Mas nada. Abri só para limpar. Trabalhava ali de diarista, eu trabalhava no sábado. Eu trabalhava direto fora. Pagava o aluguel da loja, eu pagava o aluguel daqui. A loja dela, que eu conhecia antes, não tinha nada. Estava completamente vazia, só umas coisinhas nas prateleiras. E veio esse desejo, sabe, para mim patrocinar, assim, o programa para nunca sair do ar. Deus me mostrou o valor para mim ajudar essa obra. Dali em diante, ela tornou-se patrocinadora e a loja dela foi crescendo assim de uma maneira, esplêndido. Ema conseguiu fazer a primeira compra de mercadorias para a loja de ferragens. Compramos R$400. O que é R$400? Mas ainda, com a graça de Deus, aquilo foi multiplicando. No fim do ano, eu pude terminar a loja. Eu comprei ela em mês de março, que eu dei a primeira prestação. Fim do ano eu terminei. 6 anos faz que eu tenho minha loja. E eu estava um dia ali embaixo da garagem, olhei assim, digo, meu Deus, estou pagando o aluguel. Como? Até quando? Digo, mais ou menos antes de eu morrer, eu quero morrer em cima do que é meu. Dali 22 dias, meu irmão me ofereceu aqui. Era dele aqui. E ele não vendia para nada. Está fazendo 5 anos que eu comprei meu terreno. Graças a Deus saí do aluguel. A loja é uma árvore frutífera. Dali sai para tudo. Paguei uma prestação do terreno. Agora ali sustenta casas. Comprei uma caminhoneta para mim carregar os materiais, né? Para entregar cimento, para entregar essas coisas. Quitada. Ela prosperou muito e continua prosperando. Muito abençoada, né? Tá bem surtidinha, graças a Deus. Ali eu vendo de material de construção, de hidráulica, de cimento, massa, churrasqueira, caixa d'água, tudo que você pode imaginar. Gente que eu nunca vi na vida, vem de muito longe. Tá bombando agora, mais ainda. E continuo patrocinando até os últimos dias da minha vida, eu tô patrocinando. Tá abençoada de todas as maneiras. Hoje eu posso comprar uma comida do meu bolso, faço viagem, faço retiro do meu bolso. Hoje, graças a Deus e a missionária ali, que a gente pedindo que eu ia abrir uma porta que escancarou. Hoje eu posso comer tudo o que eu quero. Faz uns 3 anos e meio que parece que eu não estou vivendo, eu estou flutuando. Só Deus mesmo para dar uma paz pra gente nessa. A minha vida hoje é uma bênção.